Bom dia, meus amores. Durante essa semana, nós temos um trabalho para vocês realizarem em casa, né? Fazer em casa. Então, durante essa semana, vocês, além do conteúdo a ser estudado, vocês têm um trabalho para ser entregue na segunda-feira. Então, hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do nosso livro didático, que é falando sobre a globalização, o lugar, a nação e um país. Eu mandei uma atividade sobre esse conteúdo para vocês responderem em casa. E hoje eu vou reforçar novamente sobre o conceito de cada um desses. Então, meus amores, nós vamos dar continuidade no slide que eu falei para vocês, porque eu sei que alguns alunos não têm livro, então é melhor ver com o slide que vocês observem e acompanhem com a tia. Nós vimos aí um esquemazinho. Primeiramente, nós vamos para a histórica, referente ao capitalismo. Nós vimos aí, referente ao capitalismo, na história, nós temos o capitalismo, nós temos aí a história dividida entre essas fases aí, do capitalismo comercial, industrial e financeiro. Essas são as fases do capitalismo. Nós temos o capitalismo comercial, iniciou-se no século 13, 14, 15, com as grandes navegações. Depois veio aí o capitalismo industrial, que já foi aí no século 18, com a Revolução Industrial na Inglaterra. E logo após o financeiro, que foi vindo com os bancos, as instituições bancárias. Depois dessas fases, nós temos a econômica, as multinacionais e as transnacionais, que são empresas que têm sua sede no seu país de origem e se instala em outros países, principalmente nos países subdesenvolvidos, por facilidade da matéria-prima. Então, as multinacionais e as transnacionais. Logo depois, nós temos a política, a ONU e a OTAN. Nós vimos que essas organizações aí, das Nações Unidas, né? E a OTAN, que intervia em alguns conflitos no mundo. Depois dessas políticas aí, da ONU e da OTAN, nós temos a social, que são as ONGs. Então, meus amores, logo após a ONU e a OTAN, nós temos sociais, as ONGs. E o que são essas ONGs? São entidades privadas da sociedade civil, sem fins lucrativos, cujo seu propósito é defender e promover uma causa política. Esse é o papel das ONGs na globalização, nesse espaço geográfico. Logo depois das ONGs, nós temos a tecnológica, que vem a revolução tec-científica. É uma revolução bem mais avançada, que essa revolução tec-científica já mexe com robôs, com tecnologia mais avançada. E também nós temos a cultural, a aldeia global, que somos todos nós, que nós vivemos num mundo global, essa aldeia global. Todos esses conceitos nós vamos ver logo em seguida. O que é globalização? Chama-se de globalização ou mundialização um processo histórico de crescimento da independência de todos os povos e países da superfície terrestre. A globalização pode ser descrita como um processo de difusão de ideias e valores, de forma de produção e de trocas comerciais que atravessam e rompe as fronteiras nacionais. Aí já estamos falando de blocos econômicos, esses acordos econômicos que ultrapassam as fronteiras nacionais. Elas atravessam e rompem essas fronteiras nacionais.
principalmente os blocos econômicos, esses acordos de livre comércio. Algumas vezes eu já falei do conceito de globalização. Ano passado nós estudamos muito sobre globalização, que é a integração econômica, política e social. Entre quem? Entre esses países. Todos esses países, nós estamos envolvidos numa globalização, porque nós temos a independência um do outro. Anteriormente, nós falamos de aldeia global, porque nós vivemos numa aldeia global. Alguns falam em aldeia global, pois parece que o planeta está ficando menor. E todos somos essa aldeia, meus amores. Todos nós vivemos nessa aldeia global. Por isso, temos a sensação que o mundo se tornou menor, mas devido a essa comunicação, dessa inter-relação que temos, principalmente pelos meios de comunicação, que parece que nós estamos num mundo menor. As relações se estreitaram através do quê? Da tecnologia, da globalização, dessa comunicação, dessas redes. Lembra do ano passado que nós falamos muito em redes? Então, essas redes que faz com que nós vivemos num mundo globalizado. Não só de comunicação, pessoal, mas de transporte, em tudo que envolve essa interligação do mundo com as pessoas, faz com que esse mundo se torne uma aldeia global. Nós temos a globalização no tempo, que é a primeira fase antes das descobertas econômica, mundo, o sistema mundo, que essa primeira fase aí, antes da descoberta, antes mesmo da descoberta dos continentes, antes mesmo da descoberta de alguns países. Então, nós vivemos essa globalização antes das descobertas. Temos a segunda fase do mercantilismo, descoberta de novos continentes e interligações com a Índia e a China, que vocês lembram aí em história, os países europeus, os portugueses, os espanhóis viajavam bastante pelos oceanos em procura de novos territórios. A descoberta do Brasil foi justamente a ida dos portugueses à Índia, que erraram o caminho e descobriram o Brasil. Então, já havia nessa segunda fase do mercantilismo, a descoberta dos novos continentes. A terceira fase é a fase da industrialização, a colonização americana, asiática e africana. Essa industrialização que começou pela primeira Revolução Industrial no continente europeu, na Inglaterra, que houve a primeira Revolução Industrial. Na quarta fase, até os dias atuais, nós temos a globalização. Nos tempos atuais, o colapso do socialismo e a crise dos estados e a revolução. Nós vimos a crise do socialismo, finalzinho da década de 80, no início da década de 90, que houve esse declínio do socialismo e começou a Guerra Fria. Com o fim do socialismo, se iniciou a Guerra Fria, as etapas para a integração, que eu havia falado para vocês que a globalização é uma forma de integração econômica, política e social. Nós temos aí os blocos econômicos, que zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união monetária, união política. Essas daí são umas das formas, umas das etapas, algumas das etapas da integração, da globalização. Nós observamos essa imagem aí, que o mundo está cada vez se tornando pequeno. Isso é na forma de ver o mundo, devido a essa aproximação, através dos transportes, da comunicação, que faz com que esse mundo se torne cada dia mais menor. Nós falamos da globalização, agora nós vamos falar de lugar. E o que é o lugar? Pode-se dizer que o lugar é uma porção ou parte do espaço onde vivemos, nosso dia a dia, interação com uma paisagem. Isso é numa relação em que
nos influenciamos essas paisagens, estabelecemos vínculos. Então, quando nós falamos de lugar, nós estamos falando de espaço de vivência, utilizado por um grupo humano nas suas atividades cotidianas. Lugar, quando nós falamos lugar, nós estamos falando de vínculos, de vivência, utilizada por um grupo humano, das atividades do cotidiano. A partir do momento que nós criamos vínculo, passamos a morar numa determinada cidade, criamos vínculo, nós podemos chamar de lugar, porque é o espaço de vivência do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, resultado dos trabalhos humanos e da natureza. O espaço geográfico é composto de elementos naturais, culturais e invisíveis. Logo embaixo, nós temos a geografia, terceira edição, São Paulo na edição moderna, né? Essa definição de lugar é retirada desse livro aí, de lugar, que é um espaço de vivência. Quando nós falamos de Estado, nação, território e poder, nós estamos falando os conceitos iniciais. Vamos falar de geografia política. A geografia política dedica-se aos estudos das relações entre o Estado e o espaço geográfico. O poder do Estado é exercido por um conjunto de instituições governamentais, executivos, legislativos e judiciários. Essas instituições regulam a vida política da sociedade instituída no interior do seu território. Então, quando nós falamos do conceito de nação, se associa a uma entidade coletiva de valores ou compartilhamento de uma língua, de hábitos e de costumes. Quando nós falamos de nação, o conceito de Estado é uma forma organizacional cujo significado é de natureza política. É uma entidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial e delimitada. Não esqueça, meu amor, quando nós falamos de Estado, nós estamos falando de uma área territorial delimitada. Essa área é delimitada. Refere-se a uma comunidade de cidadãos que habita em um território, tem interesses comuns e está subordinada a um poder central, a esse poder central, o Estado. Esse Estado, nós estamos falando de uma área territorial delimitada, uma área delimitada. A palavra Estado, em seu sentido político, pode ser usada em duas formas. Nós podemos usar Estado gravado com a letra minúscula, corresponde à divisão política interna de alguns estados que formam uma federação, como o Brasil e os Estados Unidos. Como, por exemplo, o Brasil, nós temos 26 estados, né? E um Distrito Federal. Quando nós estamos falando de estado, nós estamos falando de uma área delimitada. Por exemplo, Piauí, o governo maior que governa o Piauí, não é só um que governa um estado. Então, uma área delimitada. Uma área territorial delimitada, pelo um poder delimitado. Nós temos aí um exemplo, Mato Grosso, Texas, que é nos Estados Unidos. São exemplos de estados. A palavra Estado, já com a letra maiúscula, presta bastante atenção, meu amor. Quando nós falar em Estado com letra minúscula, nós estamos falando de uma divisão territorial dentro de um país. 26 estados, delimitado um estado. Quando nós falarmos em Estado com letra maiúscula, nós estamos falando de países, instituição social, política, organizada que exerce soberania sobre um território. Por isso que muitas vezes nós trocamos o conceito de Estado, país, porque tem essa definição aí, ó. Quando nós falamos Estado com letra minúscula, nós estamos falando só de Estado em seu território, divisão do seu território dentro de um país. Quando nós falamos de Estado com letra maiúscula, nós estamos falando de um país. Muitas vezes,
A palavra país designa uma coletividade ampla que se confunde no contrato político. Nesse sentido, confunde-se o conceito de Estado-nação atualmente com todos os estados que têm soberania são considerados países. Então, estados que têm soberania são considerados países. Estados territoriais e estados nacionais, vamos falar agora de fronteira. É o limite entre duas partes distintas. Por exemplo, 2 países, 2 estados, 2 municípios. As fronteiras representam muito mais do que uma mera divisão e unificação dos pontos diversos. Elas determinam também uma área territorial. Precisa de um estado, de sua base física. Quando falarmos de fronteiras, nós estamos falando de limites. Limites entre o município. Valença, Lagoa do Sítio, nós temos o município. Todas as vezes que nós vamos para a Lagoa do Sítio, já inicia o limite da Lagoa do Sítio. Algumas cidades vizinhas, sempre quando vamos em Pimenteiras, sempre há uma placazinha mostrando o limite, onde termina o limite. Valença e se inicia essas cidades. A mesma coisa acontece com o estado. Termina o estado, o limite do estado do Piauí, começa o Ceará, Maranhão. A mesma coisa acontece com os países. Você observa aí os limites nesses 2 mapas que eu coloquei para vocês. O conceito inicial de fronteira define a extensão geográfica da soberania do estado, delimita o território nacional, onde o poder do Estado é soberano. Então, o Brasil se limita com esses outros países. Além desses limites, entre outros países, Brasil e outros países, Venezuela, Paraguai, Uruguai, dentro desse território nacional, onde o poder do Estado é soberano, nós ainda temos os pontos extremos dentro do país. Nós temos os pontos extremos do nosso país, onde o poder do Estado é soberano. Estou mostrando aí um mapa do Brasil, que além desses limites de fronteira, nós temos também os pontos extremos. Aí no mapa, esses pontos extremos aí, parecendo uma cruz aí dentro do mapa, aí são os pontos extremos, que nós temos Ponta do Seixo, na Paraíba, nós temos Monte Caburaí, em Roraima, a nascente do rio Catanama, no Acre, nós podemos dizer o nascente do rio Moa, que é no Acre, e Arrochuí, no Rio Grande do Sul. Aí são os pontos extremos do nosso país, o Brasil. Na próxima aula, eu vou falar sobre as fronteiras, guerras sem fronteiras. Nós vamos falar as mudanças na natureza, nós vamos falar dos conflitos, nós vamos falar de conflitos, de guerras, esses conflitos atuais, nós vamos falar do Oriente Médio, nós vamos falar da Palestina, a Guerra do Golfo, tudo isso nós vamos falar na próxima aula. E até a próxima, meus amores.